De volta aqui com Economia e Agora. A gente está falando aqui sobre as startups, pois é, os pequenos negócios que começam, as pequenas ideias ali começam a ganhar forma com as startups, que como a gente já destacou, são, na maioria, tecnológicas, para não dizer todas, né? Estão na tecnologia. Estou recebendo aqui o Michael Soares, o Mike, coordenador do Hub MG. Eu tenho sempre dificuldade, porque é Michael, mas a gente chama de Mike, então fica no Mike mesmo, É né? normal. Normal. Mike, me conta uma coisa, as startups brasileiras, elas captaram, só em janeiro deste ano, 591 milhões de dólares. Ou seja, tem muita gente trabalhando. Esse número parece ser grande, mas quando a gente faz uma comparação com os Estados Unidos, ele é só 20% do que foi arrecadado nos Estados Unidos. Mas é um dado super interessante. O que essa turma anda fazendo em termos de startups? O que a gente tem de trabalhos assim que você pode dividir, assim que chegou, que a gente não faz nem ideia e que está sendo feito por um brasileiro, está sendo batalhado por um brasileiro? Legal. Fabiano, só um adendo quando você falou que esse número é um número impressionante, mas quando você vê os Estados Unidos, que é um número muito maior. Isso vai muito também pela questão da maturidade, que nos Estados Unidos os investidores realmente têm uma maturidade, um poder aquisitivo maior de investimentos. Mas isso não quer dizer que a gente, como os empreendedores, né, brasileiros e mineiros, estão atrás em questão de qualidade, em desenvolvimento de soluções, tá? Então, tem muita coisa surgindo, interessante. A gente vê, por exemplo, hoje um dos maiores aplicativos de entrega de alimentos é nacional. A gente vê um dos grandes aplicativos de mobilidade, eu citei um no começo, mas... O iFood é nacional? O iFood é nacional, o iFood é nacional. Foi uma história daqui, do Brasil. Exatamente, o iFood é nacional, por exemplo. Que legal. Ele Não sabia, hein? Não sabia disso. O iFood, ele é nacional, então, para você ter ideia de quanto... Aí todo mundo acha que é mundial, né? Pela perspectiva. Mas não, o iFood é nacional. E ele inspira outros iFoods ao redor do Brasil. Porque, por exemplo, nós temos um estado tão grande, né? Geograficamente, a gente é um país. E apesar das startups serem muito escaláveis, elas às vezes não conseguem chegar ali no interior, nos lugares mais remotos. E hoje já existem os iFoodzinhos, assim, vamos dizer, que se inspiraram no iFood, por quê? Para movimentar a economia daquela região ou daquela cidade em si, por exemplo. Que perfeito. E aí, que bom que você pegou um exemplo grandão, que eu precisava de um exemplo grandão desse, de uma empresa grande, de um nome que está aí no smartphone de todo mundo, para a gente falar, por exemplo, do investidor, né? Para a gente até explicar isso melhor. A hora que o aplicativo vira isso que virou o iFood, aí sim você tem o retorno do investimento anjo, do investimento bruto, aí se dá um resultado, né? É o momento do resultado. Em grande parte, sim, né? A startup, à medida que ela vai escalando, né? Cada uma, claro, tem o seu plano de crescimento, mas à medida que ela vai escalando, ela vai recebendo mais investimentos para atingir mais altos patamares, né? Porque é tudo muito rápido, né? Então, às vezes, nem tem o tempo de ter aquele retorno de um investimento anjo ou investimento seed, e ela já está precisando de um novo investimento para crescer. Porque quando você recebe um investimento seed ali, você realmente criou a sua base de early adopters, né? Os seus primeiros usuários, como a gente fala, e você conseguiu ter isso consolidado no mercado, você já necessita de um outro investimento, por exemplo, que a gente já fala de investimento série A, vem série B, vem algumas séries aí, eu lembro até o futebol, por exemplo, que, por exemplo, a série A é um pós-seed, que é onde a startup recebe um investimento para criar, então, consolidar, crescer mais a sua marca. Crescer mais a sua marca, crescer mais a sua base de usuários, e por aí vai nas outras séries seguintes, até que ela chega a um ponto de crescimento em que ela chega a um momento que ela faz uma abertura de capital, o famoso IPO. Que é o que acontece com as empresas que acabam crescendo bastante. Que bom que a gente teve esse exemplo aqui do iFood para poder contar, que era exatamente isso que eu queria apresentar aqui, né? O que uma startup pode virar, e aí você citou um grande nome. Mas, por exemplo, é claro que você citou logo no primeiro bloco que a pessoa tem aquela ideia, eu não vou contar para ninguém, vou fazer aquela... Mas e de repente você tem uma ideia agora hoje, por exemplo, o que está bem encaminhado hoje nessa parceria? Você apoia as grandes empresas e as empresas estão ali para ajudar nos processos. Algo que seja um case de sucesso para a gente dividir aqui com a turma, de uma startup hoje mineira.
Olha, a gente teve alguns cases de sucesso pelo governo de Minas, mais precisamente pela nossa aceleradora, que é o CID, né? Aham. Que é o programa que, inclusive, tem uma nomenclatura, usa CID justamente porque ele faz esse investimento na hora justamente que a startup está procurando esse Product Market Fit, que é Uhum. realmente consolidar a ideia deles com o mercado. A gente tem alguns cases de muito legais de sucesso que passaram pelo CID, e citar um apenas é mais difícil. Mas, por exemplo, a gente tem a Bjork Coffee, Uhum. hoje é uma gestora de coworks a nível nacional, por exemplo. Uhum. Eles chegaram lá com uma ideia no CID de ser um Tinder, digamos assim, entre profissionais e acabaram pivotando. O termo pivotar é quando você muda o seu modelo de negócio, você entende que quando você vai testar o Product Market Fit, você tem que fazer uma mudança no seu Uhum. modelo de negócio. Eles são um caso interessante para se falar. A gente tem outros casos também, Eles como... começaram, então, para ser um de relacionamento e foram para coworking. Exatamente, para fazer Ah, essa gestão de coworking, que não deixa de ser um relacionamento também, já que tem várias pessoas ali dentro do coworking que trocam informações e se relacionam entre si, esses que profissionais. interessante, né? Muito interessante essa história. E você ia contando outra, eu te interrompi perguntando Ah, dessa. Porque eu achei interessante, né? Você começa com a ideia de ser um de relacionamento e vira um de relacionamento também, mas de uma de uma outra estratégia forma, diferente. exatamente, Isso. de uma estratégia diferente. Tem uma legal também, que passou pelo CID, que é a Melhor Plano. Ela recentemente foi, inclusive, recebeu um aporte, foi comprada, como a gente fala, né? Uma outra empresa maior veio e adquiriu ela, que é uma startup que ela te ajuda a escolher o melhor plano, já que é o nome dela, por exemplo, da sua internet, da sua TV a cabo, da sua telefonia. Uhum. Então, ela gera para o consumidor essas pequenas economias através de uma escolha de um melhor plano para você estar Uhum. realizando. Agora, engraçado que a gente está falando muito aqui de startup, tem que ter um conhecimento de tecnologia, mas tem que ter uma visão de mercado interessante também, né? Para ver assim, olha, eu fiz um caminho que seria de relacionamento e de repente, poxa, já tem outros, né? Já está difícil concorrer, então agora eu vou buscar um outro nicho e poderia ser como tem uma startup em Belo Horizonte, por exemplo, que começou fazendo aluguel de equipamentos de áudio. Então ela fazia ali aquele transporte ali das questões todas, ou seja, cada uma vai encontrando um meio de mercado. Então não adianta ter muito conhecimento de tecnologia e não colocar o empreendedorismo para acontecer, né? Fazer para acontecer, né? Exato. Você tem que realmente entender o que o mercado demanda, e, igual eu falei lá no começo, buscar desenvolver essa sua ideia e testar a sua ideia o quanto antes com esse mercado, para você também não perder o timing, digamos assim. Para quem quer começar uma startup hoje, tem como a pessoa estudar, buscar um conhecimento, fazer, tem que conhecer de tecnologia, conhecer de empreendedorismo. Estava falando isso, não era à toa, né? Para poder linkar esses dois assuntos. A gente busca por onde isso? Primeiro, você tem que entender os hard skills que você tem na equipe que você quer formar. Uhum. Se você vai formar uma startup que a base dela é tecnologia, que é desenvolvimento do aplicativo, desenvolvimento de um software, você com certeza tem que ter ali dentro do seu time de sócios, pelo menos uma pessoa que saiba programar. Uhum. É importante você ter também uma pessoa que seja de negócio, uma pessoa que entenda de Uhum. empreendedorismo também. Uhum. Então, acho que são duas peças iniciais que são fundamentais para você iniciar uma startup. E você, quando monta uma startup dentro do padrão, as pessoas se tornam sócias? Como que isso se divide ali? O ideal, quando você está criando uma startup, quando você ainda está apenas no campo da ideação para o desenvolvimento, é que essas pessoas iniciais realmente se tornam sócios. Uhum. Até porque você não vai ter Capital para o pagá-las. capital para pagá-los, o capital para investir. Você Uhum. divide o risco, e o risco muitas vezes é o tempo de vocês, Uhum. inclusive, no desenvolvimento dessa ideia. E nessa de dividir riscos, tem muita gente ficando rica fora e dentro do Brasil, né? É, Conseguindo bom recurso, né? tem muita gente dividindo milhões, né? Dividindo milhões, né? Mas tem muitos prejuízos também, né? Acaba que tem startup que não vai para frente. Ah, sim, claro. Quando a gente fala, parece que é lindo, né? A gente fala startup, a gente falou de milhões aí, perspectiva de 29 bilhões, etc. A gente fica muito empolgado. Mas quando a gente fala sobre essas startups realmente seguir adiante, existe um trabalho muito grande, existe uma dedicação muito grande. A gente tem uma parte que a gente chama de Vale da Morte, né? Que é aquele momento justamente onde é o Product Market Fit,
que é onde elas recebem aquele capital seed, para testar esse investimento delas, testar esse produto delas no mercado. E mais de 70% ali das startups morrem ali. Elas não conseguem comprovar a eficácia ou a aderência do seu produto junto ao mercado. Boa informação quase o tempo todo, mas agora no final a gente sabe que muitas acabam não chegando até lá, mas tem jeito da turma chegar e é com muito trabalho. Muito obrigado, viu, Mike, pela sua participação aqui com a gente. Mais uma vez esclarecendo um assunto interessante hoje, as startups. Valeu demais. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E o Economia Agora vai ficando por aqui. Agora indo embora, mas a gente volta num próximo episódio. Valeu! Meu caro, obrigado. Obrigado, desculpa o